Olá, meus amigos. No vídeo de hoje daremos continuação ao estudo dos sermões do Papa Leão Magno. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje daremos continuação ao nosso estudo da obra Sermões do Papa Leão Magno, que é o sexto volume da Patrística. Lembrando que aqui não são todos os sermões do Papa Leão Magno, encontramos apenas uma breve seleção, o que até explicamos no vídeo passado, e há aqui neste volume da Patrística um texto introdutório também que explica isso. Bom, eu peço desculpas, eu continuo um pouco doente e estou até um pouco rouco hoje, mas eu não queria faltar esse compromisso semanal com vocês e só por causa dessa rouquidão, tá bom? Bom, no vídeo passado nós falamos sobre os 6 primeiros sermões, são os sermões sobre a coleta que encontramos aqui nessa obra. Fizemos uma rápida exposição também da biografia do Papa Leão Magno, uma vez que foi o primeiro vídeo a respeito do Papa Leão, e depois apresentamos rapidamente os seus sermões sobre as coletas, né? E, bom, quais eram as principais ideias que estavam lá nesses sermões, as principais ideias expressas nesses sermões, né? O Papa Leão Magno, então, nos apresentou a caridade como uma tradição apostólica, apresentou-nos também a caridade como uma forma de perdão dos nossos pecados. O Papa também trouxe outro ponto importante, que é o fato de que essa riqueza compartilhada, essa riqueza que nós doamos aos pobres, ela não é nossa, ela é uma dádiva de Deus. Então, uma vez que ela pertence a Deus e não a nós, ela deve sim ser distribuída da melhor forma possível, evidentemente, aos pobres, né? E, mais importante ainda, talvez a ideia mais significativa que ele traz nesses primeiros sermões, é que não existe a salvação da alma sem a caridade. Pouco importa se todos os, digamos assim, se em todos os outros pontos eu estou bem, mas se a caridade me falta, falta para a minha salvação. Então, esse é um ponto que ele deixa muito bem claro nesses primeiros sermões, né? Bom, é claro que a caridade ela acaba sendo uma dificuldade para todos nós, né? Todos nós, nesse mundo materialista, nós temos, evidentemente, um certo apego a bens materiais. Isso acaba sendo normal hoje em dia, de modo que muitas vezes compramos até coisas supérfluas, que quem sou eu para dizer, aqui atrás tem talvez tanto livro que eu nem deveria ter comprado. E depois de lidos a gente vê que realmente não foram tão importantes assim, que não são essenciais, né? Todos nós fazemos isso, todos nós compramos, às vezes exageramos um pouco nessa aquisição de bens, antes, evidentemente, de pensar no bem do próximo. A caridade para todos nós é um grande problema. Muitas vezes nós nos contentamos, né, em dizer eu sou dizimista, ou nos contentamos com ali em cada missa a gente doar um pouquinho. Mas, evidentemente, quando você para perceber que o próximo ele é realmente o seu irmão, quando você passa a se colocar no local do próximo, no lugar do próximo, a gente aí sim tem a convicção de que poderia sim fazer um pouquinho mais. Basta que nós lembremos, por exemplo, da vida de qualquer santo, basta estudar a vida de qualquer santo e nós percebemos o quão presente está a caridade na vida de cada um deles. Podemos citar, talvez, digamos assim, o mais exagerado de todos, né, São Francisco de Assis, mas qualquer um de nós que lê um pouco a biografia de São Francisco de Assis, quando até mesmo antes de sua conhecida conversão,
ele já era alguém que chegava em casa às vezes sem camisa, que chegava sem calçado, e sua mãe até o criticava várias vezes por isso, porque ele saía de casa e voltava sem roupa alguma. E que já estava presente ali nele o dom da caridade, né? Sempre esteve presente. Depois da sua conhecida conversão, aquilo só se acentuou, né? O total desapego aos bens materiais. Então, a vida dos santos, evidentemente, é um espelho para o qual devemos olhar sempre, na tentativa de, pelo menos, melhorar esse nosso desapego ao supérfluo, né? De aprendermos a olhar antes para o próximo, algo que é tão difícil para a gente, né? O homem moderno, ele se aproveita muito, é preciso dizer, do Estado, né? Muitas vezes nós observamos alguém numa situação de necessidade e surge naturalmente aquela pergunta: olha, por que o Estado não faz isso? Por que esse senhor não tem uma bolsa isso, uma bolsa aquilo? Enquanto que essa não é a visão para o católico, né? A visão para o católico, primeiramente, é ver naquilo uma oportunidade de agradecer a Deus, ajudando aquele necessitado. E isso, evidentemente, é um exercício, é algo que a gente precisa desenvolver, não é da noite para o dia, né? Mas que, evidentemente, o hábito torna mais natural o exercício disso, né? Assim como a própria doação no ofertório, que muitas vezes é nos lembrado que aquilo não é uma esmola, porque uma vez que Deus não é esmoléu, mas que muitas vezes nós mesmos tratamos um pouco daquilo como esmola, porque temos muito mais no bolso e optamos por dar 2 ou 3 moedinhas, né? Enfim, faz com que esse tema seja realmente muito delicado, um tema que realmente necessitaria uma abordagem mais ampla, mas que, enfim, recomendo o texto do Papa Leão Magno, esses primeiros sermões que vimos no vídeo passado, e tenho certeza que eles são capazes de abrir o nosso coração um pouco mais para a caridade. Eu lembro até que depois de estudar um pouco esse texto, até ao sair na rua eu já comecei a observar um pouco, olhar um pouco mais para as pessoas necessitadas à minha volta, e que no dia a dia, ao passar pelos mesmos caminhos, a gente acaba nem percebendo, porque naquele momento não está na sua mente a preocupação, né, com os outros ali à nossa volta. Você sai de casa rapidamente para resolver uma coisa, querendo voltar logo para continuar a trabalhar, e acaba esquecendo que no meio do caminho há algo mais importante, né? Há o outro, que na verdade não é o outro, na verdade somos nós mesmos. É o outro que é o nosso irmão, uma mulher na rua, né, sob o sol, caminhando, que você poderia oferecer uma carona, e que você olha como uma mulher qualquer, mas que você deveria olhar como a sua mãe, né? Como se ela fosse sua própria mãe. E que muitas vezes até uma rápida carona pode modificar um pouco o dia daquela pessoa, né? Uma gentileza que você faz pode modificar o dia daquela pessoa, e que muitas vezes essa caridade não precisa simplesmente ser uma caridade financeira, né? Mas talvez doar isso, que hoje seja muito mais precioso, né? Nessa correria do dia moderno, que é o tempo, né? Bom, mas enfim, eu deixo vocês com as palavras de Leão Magno, que são evidentemente muito mais significativas do que as minhas. Bom, mas no vídeo de hoje nós trataremos, na verdade, dos sermões do Natal do Senhor. São, na verdade, apenas 3 sermões, né? Sobre as coletas nós tivemos 6 sermões, mas com relação aos sermões no Natal do Senhor, nós temos apenas 3. Contudo, apesar de serem apenas 3, eles são sermões mais longos do que os sermões anteriores que nós estudamos. Como eu havia apontado, eram sermões de apenas uma página e meia. Aqui, contudo, nós temos sermões um pouco mais longos. E não foi incluída nessa seleção o primeiro sermão. Na verdade, eu peço até desculpas, porque naquele material que eu mandei para vocês, naquele link do vídeo passado, tem a obra completa dos sermões de Leão Magno, e eu, no momento que eu vi que estava apenas o segundo sermão,
Eu até anotei aqui para dar uma olhada no primeiro sermão e, bom, talvez tentar entender por que ele não fez parte dessa seleção aqui escolhida para compor a patrística, mas peço desculpas, anotei aqui e fui avançando nas anotações e acabei esquecendo. Bom, mas de toda forma os sermões estão aí à disposição de vocês. É claro, para aqueles que são leitores da língua inglesa, ou aquele material eu não encontrei um material completo como aquele em português, né? Mas enfim, caso alguém tenha curiosidade, o primeiro sermão encontra-se lá, tá bom? Bom, e aqui nós vamos estudar então apenas do segundo ao quarto, é o que está apresentado aqui na patrística. Aqui nesses 3 sermões nós vamos encontrar diversos temas, mas eu destaquei aqui apenas alguns para falarmos a respeito, tá bom? Bom, como eu acabei de explicar, eu vou apresentar aqui apenas alguns pontos que me chamaram a atenção. Eu sempre tenho, evidentemente, a preocupação de não deixar esses vídeos muito longos. Eu fico com receio de acabar não chamando a atenção de vocês se o vídeo acabar ficando muito longo. E também, evidentemente, eu não... pessoalmente, eu não gosto daqueles vídeos cheios de coisas supérfluas, então eu não gostaria de fazer a mesma coisa. Eu tento sempre ser um pouco direto aqui no nosso estudo. E de modo que também não separei aqui tanta coisa que não achei necessário falar, mas é claro, aqui também tem o fato de que talvez algo importante também durante a leitura me passou despercebido e que os comentários estão aí para isso, né? Para a gente trocar essas informações, para debatermos. Fiquem à vontade, tá bom? Bom, o primeiro ponto que me chamou a atenção nesses sermões é que eles não têm um caráter mimoso, festivo, né? Estamos falando aqui de sermões natalinos, mas mesmo assim nós percebemos nesses sermões um certo peso, né? De modo que o Papa Leão Magno não nos poupa nesses sermões natalinos de falar sobre o demônio, de falar sobre essa eterna luta entre o homem e o demônio. Não nos poupa de falar nessas tentações diárias que nós sofremos. Não nos poupa de dizer que se o demônio perseguiu e tentou o próprio Cristo, imagine então pobres coitados como nós, né? De modo que os seus sermões estão muito mais voltados para isso. Basicamente, o tom principal que rege esses sermões seria esse tom de que estamos nessa eterna luta do bem contra o mal e que é preciso vigiar, é preciso não relaxar, né? E como eu disse, não nos poupa da palavra demônio, né? Que em muitas homilias modernas às vezes está esquecido, né? Aqui não, né? Ele nos lembra sim desse inimigo eterno do ser humano e que não podemos esquecer dele. Não podemos esquecer que a todo momento estamos sendo atacados, que a todo momento estamos sendo tentados, e quanto mais próximo tentamos estar de Deus, mais essas tentações aparecem. Lembra também da covardia desse demônio, que mesmo Cristo, quando bebê, ele tenta atacá-lo, que sua família precisa fugir para protegê-lo. E que, repito, né, é curioso como em muitas homilias modernas esse demônio é esquecido, mas que aqui, nas homilias do Papa Leão Magno, ele está muito presente, né? Esse foi um ponto que eu achei muito interessante. Principalmente porque, como eu disse, percebe-se que o tom que esses sermões vão ter é esse, tá? Essa eterna luta entre o bem e o mal, né? Bom,
Vimos também, mas eu vi apenas em um dos sermões isso, novamente uma crítica à astrologia. Nós já vimos outros padres apostólicos criticando a astrologia. E aqui o Papa Leão Magno ele nos traz a astrologia como mais uma artimanha do demônio, né? A tentativa de, evidentemente, atacar os mais frágeis, atacar aqueles de mentes mais suscetíveis. É curioso como é o mesmo que foi dito aqui anteriormente, quando estudamos, se eu não me engano, Santo Ambrósio, justamente esse tema de que são essas pessoas de mente mais fraca que serão atraídas por ideias como a astrologia. E é curioso o fato de que a igreja, desde os seus primórdios, ela deixa claro que esse seu ponto de vista, né, de que isso não é cristão, isso não é católico, e mesmo assim ainda hoje encontramos tantos e tantos, né, católicos que ainda pela manhã dão uma olhadinha no seu horóscopo, ou que ao definir sua personalidade fazem uso da astrologia para melhor se expressar, enquanto que, evidentemente, desde o princípio, isso é bem interessante, né? Porque mesmo nos textos mais antigos que tomamos do cristianismo, essa prática ela é condenada, essa prática ela é apresentada como daqueles de mentes mais fracas, mais frágeis, e mesmo assim a coisa continua, né? E mesmo assim, aqui no presente, nós ainda encontramos a astrologia como algo que encanta, né? Como algo que encanta as pessoas. Ela possui esse fascínio sobre os homens, né? Mesmo ao longo dos séculos. E o hábito dessas crenças astrológicas, elas não sucumbiu. Eu creio talvez, né, por esse desejo que todos nós temos de deslumbrar um pouco o futuro, mesmo que de uma breve forma, de ter um relance, uma dica, né? Por mais simples que essa dica seja, talvez seja isso que atraia com mais força essas pessoas, né? Ou talvez pelo fato de oferecer uma resposta simplista, seja da personalidade das pessoas, seja da realidade do mundo à nossa volta, e isso vai fazer com que, por ser simples, ela possa ser compreendida por pessoas mais simples e que por isso vá atraí-las com mais facilidade, né? Mas achei curioso citar essa parte da astrologia pelo fato de que, como eu disse, mesmo nos textos, desde os textos mais antigos do cristianismo, nós encontramos esse combate constante à astrologia, e isso continua presente ainda nos dias atuais, né? Outro ponto muito interessante que eu achei nesses sermões foi quando o Papa Leão Magno fala sobre as dificuldades na crença da encarnação. Nós temos então essa noção de que essa descrença do homem moderno com relação aos dogmas da igreja, esse homem que está inserido nesse mundo mais cientificista, por assim dizer, ele tende a crer que o homem que crê em milagres, o homem que crê num Deus ressuscitado, que crê num Deus que ressuscitava os mortos, é muito mais alguém ignorante, alguém que não tem um conhecimento científico profundo. Então nós somos talvez até treinados para pensar dessa forma, né? Mas é curioso que quando lemos esses sermões, e estamos aqui nos primeiros séculos do cristianismo, nós encontramos o mesmo tipo de dificuldade. Nós encontramos o homem que, já com seu senso de lógica apurado, lembremos que são homens que têm muito mais contato, talvez, com o mundo real do que o homem moderno.
né, trancado no seu apartamento, na sua vida em grandes cidades, longe da realidade da natureza, por exemplo, né? E nós encontramos então nesses homens aqui, nesses primeiros séculos do cristianismo, essa mesma dificuldade, essa dificuldade de crer num Deus que encarnou e de crer num Deus que se permitiu ser crucificado, num Deus que fazia milagres, que ressuscitava mortos e um Deus que ressuscitou 3 dias depois. Um Deus, enfim, que nos apresenta todas essas dificuldades que desafiam a lógica comum, né? E, novamente, né, nós pensamos que isso é um problema para o homem moderno, mas aqui nessas homilias nós vemos que não, que é um problema realmente presente desde os primórdios do cristianismo, né? Ou talvez até antes disso. Basta ler todas as vezes em que o povo hebreu esquecia da palavra de Deus e voltava, né? Temos toda aquela repetição bem conhecida. E que nós encontramos aqui essa mesma dificuldade do homem, de modo que o Papa Leão Magno sente-se na obrigação de, durante os seus sermões, ele reforçar essas ideias, ele falar bastante sobre isso, e que a impressão que nos dá, que no caso é uma impressão positiva, por assim dizer, é que não há nada de novo nessa descrença, né? Não, achamos que isso realmente é fruto desse homem moderno, desse homem superior, desse homem mais científico, desse homem que tem um smartphone, mas que não, né? Que nos primeiros séculos do cristianismo nós encontramos as mesmas indagações, nós encontramos as mesmas dúvidas, mostrando que realmente essa verdade que está aqui nos apresentada pelo cristianismo, essa verdade que foi nos apresentada pelo próprio Deus, ela não é fácil de ser digerida, ela não é fácil de ser compreendida, e que desapegar-se desse mundo material, manter a nossa mente acima desse mundo material, nunca foi fácil para nenhum cristão e provavelmente nunca será. Bom, um tópico realmente que eu achei muito interessante. É claro que trouxe aqui só um breve resumo. Como eu disse, sempre tem um certo receio de que esses vídeos fiquem muito longos. Bom, de certa forma também essa semana eu não tive muito tempo de avançar na leitura, o que, novamente, acaba sendo um pouco interessante, porque também permite que os demais aqui que estão acompanhando o nosso trabalho tenham também um bom tempo para ler com calma esse material, né? E no vídeo da próxima semana nós vamos apresentar os 12 sermões sobre a Quaresma, tá bom? Que se nós observarmos aqui no sumário do livro, ele conseguiu até dividir esses sermões em blocos, tá bom? E na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre esses 12 sermões sobre a Quaresma. Uma boa leitura para todos, que Deus abençoe a semana de todos e até a semana que vem.